Salve Maria Santíssima! Hoje vamos continuar falando sobre o grande São Bernardo de Claraval, doutor da Igreja. Esse trecho que eu vou estar lendo é tirado do livro Legenda Áurea, certo? Bernardo vem de Ber, poço, ou fonte, e de nardos, planta que diz a glosa do Cântico dos Cânticos, é humilde, ardente por natureza e perfumada. Bernardo também foi ardente no amor, humilde no trato, fonte de doutrina, poço, poço de profunda ciência, e perfumado pela suavidade de sua reputação. Seu companheiro, Guilherme, abade de Saint-Thierry, e Arnaldo, abade de Bonneval, escreveram sua vida. Bernardo nasceu no castelo de Fontaines, na Borgonha, de pais muito nobres e religiosos. Seu pai Celestino era tanto um corajoso cavaleiro quanto um religioso de Deus. Sua mãe chamava-se Alet. Eles tiveram 7 filhos, 6 homens e uma mulher. Todos os homens tornaram-se monges, e a mulher monja. Assim que dava à luz um filho com suas próprias mãos, ela o oferecia a Deus e recusava-se a nutri-los em outros seios, como se o leite materno de alguma maneira infundisse neles uma boa natureza. Enquanto os filhos cresciam sob seu controle, ela os educava mais para o deserto que para a corte, dando-lhes para comer os alimentos mais comuns e humildes, como se fossem em seguida enviá-los para o deserto. Quando trazia no útero seu terceiro filho, Bernardo, Bernardo viu em sonho um presságio. Tinha dentro de si um cãozinho. Resumindo aqui, porque creio que foi um equívoco aqui da própria tradução, né? Quando trazia no útero seu terceiro filho, no caso Bernardo, ela viu em sonho um presságio. Tinha dentro de si um cãozinho que latia, todo branco no corpo e avermelhado no dorso. Quando contou isso a um homem de Deus, esse lhe disse com voz profética: Você será mãe de um poderoso cachorrinho, que defenderá a casa do Senhor e latirá contra seus futuros grandes inimigos. Ele será um importante pregador e curará muitos com a graça de sua língua medicinal. Quando Bernardo ainda era menino, teve uma forte dor de cabeça e uma mulherzinha foi mitigá-la com palavras mágicas, mas cheio de indignação, gritando, ele a rejeitou e a expulsou. O menino não ficou sem os cuidados da misericórdia de Deus, e logo depois foi libertado daquela dor. Ainda criança, na sacratíssima noite da Natividade do Senhor, Bernardo estava na igreja para o ofício das matinas. E como queria saber a hora em que Cristo havia nascido. Repentinamente, Jesus apareceu diante de seus olhos, como um recém-nascido, que acaba de sair do útero da mãe. A partir daí, sempre acreditou que aquela fosse a hora da natividade, e o momento no qual lhe foram dados tanto o entendimento profundo daquele mistério, quanto a enorme eloquência para louvar mãe e filho. Sobre ambos, escreveu vários tratados, dentre eles, o notável opúsculo na qual comenta as palavras evangélicas. O anjo Gabriel foi enviado. Vendo o antigo inimigo os salutares propósitos do menino, que se propunha a castidade, pôs diante dele muitas armadilhas de tentações. Em certa ocasião, ele fixou durante um momento os olhos em uma mulher, para logo enrubescer e punir-se severamente, mergulhando em um tanque de água gelada, onde ficou até se sentir extenuado e perceber que, pela graça de Deus, tinha esfriado o calor da concupiscência carnal. Nessa mesma época,
animada pelo demônio, uma moça entrou nua no leito em que ele dormia. No leito, no caso de São Bernardo, né? Percebendo sua presença, ele, tranquila e silenciosamente, cedeu-lhe sua parte da cama, indo bem para o lado. Virou-se de costas e dormiu. A miserável ficou quieta alguns instantes. Depois começou de novo a apalpá-lo e excitá-lo. E como ele permanecia imóvel, mesmo sendo muito imoral, ela enrubesceu. Tomada de imenso horror e admiração, levantou-se e fugiu. Certa vez, estava hospedado na casa de uma mulher, que, percebendo o belo aspecto do adolescente, sentiu por ele intenso desejo e mandou preparar a cama dele em local isolado. De noite, de forma imoral e silenciosa, ela foi procurá-lo. Assim que a sentiu, Bernardo se pôs a gritar: "Ladrões! Ladrões!" Com os gritos, a mulher fugiu. A família apareceu, as luzes foram acesas e procuraram o ladrão, mas não o acharam, e voltaram para suas camas para repousar. No entanto, a miserável não descansou. Levantou-se e foi ao leito de Bernardo, que novamente gritou: "Ladrões! Ladrões!" Ainda uma vez procuraram o ladrão, mas ninguém o encontrou, e o único que sabia quem era não o denunciou. A persistente e repelida mulher tentou uma terceira vez, mas, vencida pelo desânimo ou pela vergonha, interrompeu suas manobras. Na manhã seguinte, ao retomar a caminhada, os companheiros de Bernardo perguntaram: "Por que sonhara tanto com ladrões?" Ele respondeu: "Na verdade, sofri esta noite a investida de um ladrão, pois a hospedeira tentou roubar o tesouro irrecuperável da minha castidade." Compreendendo que não é seguro viver no meio de serpentes, começou a pensar em fugir e decidiu entrar, ou seja, ingressar na ordem cisterciense. Quando seus irmãos souberam desse propósito, proibiram de todas as formas, mas a graça do Senhor apoiou tanto Bernardo que não apenas seus irmãos desistiram de impedir a sua conversão, como eles mesmos e muitos outros foram ganhos para a religião do Senhor. O mais relutante deles era Geraldo, corajoso cavaleiro, que recusava os conselhos do irmão, taxando suas palavras de palavras vazias. Então Bernardo, inflamado pela fé e pelo zelo de sua fraterna caridade, disse-lhe, de forma exasperada: "Sei, meu irmão, que só uma desgraça o fará me escutar." Colocando um dedo sobre as costelas de Geraldo, acrescentou: "Virá o dia, e logo, em que sobre as costelas de Geraldo," acrescentou. Aliás, virá o dia, e logo em que nesse lugar, melhor dizendo, né, "que agora indico, uma lança vai perfurar seu flanco e abrir seu coração para os conselhos que rejeita." Alguns dias depois, Geraldo foi capturado por inimigos e transpassado por uma lança no local em que seu irmão colocara o dedo. Foi amarrado e levado preso. Bernardo foi procurá-lo e, como não o deixaram entrar no local, gritou: sei, irmão Geraldo, que proximamente entraremos juntos para o mosteiro." Naquela mesma noite, os grilhões dos pés de Geraldo quebraram-se, as portas se abriram-se, e cheio de alegria ele fugiu, e disse a seu irmão que mudara de ideia e que queria se tornar monge. No ano de 1112, da encarnação do Senhor, 15 da fundação da ordem cisterciense, o escravo de Deus, Bernardo, então com cerca de 22 anos de idade, ingressou nela com mais de 30 companheiros. Quando Bernardo e seus irmãos saíram da casa paterna, Guido, o primogênito, vendo o irmão menor, Nivaldo, brincando na praça com outros meninos, disse-lhe: "Mano Nivaldo,
deixamos para você toda a terra que nos pertence. E o menino respondeu, não como criança: é justa esta divisão dos bens, pela qual vocês me deixaram a terra e ficam com o céu? Ele continuou ainda algum tempo com seu pai, mas depois seguiu seus irmãos. Olha que resposta linda, né? Todos os irmãos foram, desejaram ir para o mosteiro e deixaram toda a fortuna para o irmão. E ele falou: é justo que vocês me deem a terra e ganhem o céu? E depois ele foi para o mosteiro também. Que resposta maravilhosa! Desde que ingressou na ordem, o escravo de Deus, Bernardo, ficou tão completamente absorto e ocupado com Deus que já não usava mais seus sentidos corporais. Já fazia um ano que morava na sala dos noviços, e ele ignorava que era a bobadada, ou seja, ele não sabia o formato, né, daquele local. Entrava e saía muitas vezes da igreja, e ainda assim, somente bem mais tarde, percebeu que as janelas da abside eram 3 e não uma. O abade de Cister enviou seus irmãos para construírem um mosteiro em Claraval, do qual Bernardo foi o encarregado e onde viveu por muito tempo em tal pobreza que frequentemente comia papa de folhas de faio que ele mesmo preparava. Este grande escravo do Senhor fazia vigílias acima das possibilidades humanas, com um tempo de dormir parecendo-lhe desperdício. Ou seja, ele dormia muito pouco, né? Isso era uma graça especial que ele tinha. Reputava correta a comparação entre sono e morte, pois assim como adormecido parece aos homens que está morto, um morto diante de Deus é como se estivesse dormindo. Por isso, se ouvia algum monge roncar muito alto, ou se observava que a um deles não mantinha no leito a compostura devida, ficava inquieto, porque tais formas de dormir parecia-lhe de pessoas carnal ou secular. Se comia, não era para satisfazer o apetite, mas por medo de desmaiar. Alimentar-se era para ele um tormento. Depois de cada refeição, ele costumava pensar no quanto comera e se achava ter cedido um pouco à medida, mesmo que apenas um pouco. Não deixava o fato impune. De tanto domar a sedução da gula, perdeu grande parte do sentido do paladar. Certa vez, serviram-lhe por engano óleo como bebida, e o fato permaneceria ignorado se não tivesse reparado em seus lábios oleosos. Por muitos dias, ele comeu sangue coalhado sem perceber que lhe fora servido por engano, em vez de manteiga. A única coisa que sabia reconhecer era a água, porque quando a tomava, refrescava a boca e a garganta. E por tantas vezes que aconteceu isso com ele, né, ele acabou tendo algumas diarreia, né? Porque ele se enganava comendo essas coisas, de tão penitente que ele era. Ele costumava dizer entre amigos que tudo o que havia aprendido das Escrituras fora meditando e orando sobre elas nos bosques e campos, não tendo tido outros mestres além dos cavalos e faias. Em certa ocasião, ele confessou que ao orar e meditar sobre as coisas sagradas, algumas vezes o sentido das Escrituras aparecia-lhe com toda a clareza. Ele conta em seus sermões sobre o Cântico dos Cânticos que certa vez, enquanto os preparava, o Espírito Santo sugeriu-lhe alguma coisa que ele, não por infidelidade, quis deixar para depois, e logo, ele diz no tratado sobre o Cântico dos Cânticos, uma voz falou: se você não aceitar esta sugestão, não receberá outras. Suas roupas sempre foram pobres, mas agradáveis, e jamais sujas. Ele julgava a sujeira decorrência ou da negligência ou da vanglória, ou da indevida vontade de demonstrar virtude. Era frequente em sua boca
o provérbio que estava sempre em seu coração: para que ninguém note o que você faz, faça-o diante de todos. Daí porque, depois de ter usado um cilício durante vários anos, quando não pôde mais ocultá-lo, jogou-o fora e voltou-se a vestir as mesmas peças de toda a comunidade. Jamais ria de forma exagerada, pois tinha de fazer mais esforço para rir que para reprimir o riso. Quando ria, precisava de mais estímulos para continuar a rir que de freios para conter o riso. Dizia frequentemente que há 3 tipos de paciência: suportar injúrias verbais, prejuízos materiais e lesões corporais. E provou, por exemplo, que tinha os 3. Certa vez escreveu uma carta admoestando, ou seja, exortando, de forma amigável um bispo, que, muito irritado, escreveu-lhe uma amarga resposta, que começava dizendo: saúde, e não espírito de blasfêmia, como se Bernardo tivesse espírito de blasfêmia. Este respondeu: não tenho espírito de blasfêmia, e não creio ter amaldiçoado ninguém, nem ter tido a intenção de maldizer, principalmente o príncipe do meu povo. Um abade enviou 600 marcos de prata para a construção de um mosteiro, mas todo o dinheiro foi roubado por bandidos. Ao saber disso, Bernardo limitou-se a dizer: bendito seja Deus que nos livrou deste fardo. Sejamos compreensivos com os ladrões, pois foi a cobiça humana que os moveu, e muito dinheiro é muita tentação. Então aqui é um pouquinho da vida do grande abade São Bernardo de Claraval, grande doutor da igreja. Compartilhem essa live para que mais pessoas conheçam este grande santo. Se a gente fosse ler o restante aqui que está na legenda áurea, levaria mais uns 20 minutos ou meia hora. Então, ficamos no momento por aqui. Um abraço a todos, que Deus nos abençoe sempre.